você que também é fã de Game of Thrones! Eu sou a Raquel e hoje eu irei apresentar para você todos os 5 pontos de vista da Arya, no livro A Guerra dos Tronos. Antes de eu começar a gravação dos vídeos para a série Game of Thrones, eu li o guia de pronúncia da HBO para os nomes dos personagens. E eu tenho procurado pronunciar os nomes dos personagens conforme as informações que constam nesse guia. Porém, como você poderá confirmar nas observações que se encontram ao final desse guia, cujo link eu vou deixar para você aqui na descrição do meu vídeo, você irá notar que muitos dos nomes dos personagens foram pronunciados na série de forma diferente da adotada pelo próprio autor George R. R. Martin. E isso se aplica ao nome da Arya. Conforme salientou George R. R. Martin, o nome da Arya deve ser pronunciado em 2 sílabas e não em 3 sílabas como a série tem apresentado. Na pronúncia do português ficou Arya e na pronúncia do inglês ficou Arya. Em ambos os casos, a pronúncia é semelhante à usada para se referir a uma canção de uma única voz na ópera. E não foi essa a intenção do autor. Segundo ele mesmo explicou, ele buscava um nome que soasse assim como uma faca curta e afiada. Como a Arya é a minha personagem favorita, eu tenho então procurado usar em meus vídeos a pronúncia do nome dela conforme foi idealizado pelo autor George R. R. Martin. No primeiro capítulo da Arya neste livro, ela está em Winterfell, mas em todos os outros 4, ela já está em Porto Real. O rei Robert já chegou ao norte com sua comitiva e o capítulo começa com a garota em uma aula de costura e bordado, na qual também está presente a princesa Myrcella. Após um comentário depreciativo de Sansa a Jon, chamando-o de bastardo, Arya toma as dores do irmão e grita, atraindo a atenção da Septã Mordane para seus pontos que estão tortos. Os pontos de Myrcella também estão um pouco tortos, mas ninguém parece notar. Sentindo-se humilhada, Arya se retira chorando. Ela procura uma janela de onde pode ver todo o pátio. Ali também está Jon Snow, e os dois ficam juntos observando Bran e o príncipe Tommen lutarem com espadas almofadadas. Nesse capítulo, podemos descobrir que Arya é um tomboy, que é uma expressão inglesa usada para se referir a meninas que costumam gostar de brincadeiras e atividades tradicionalmente praticadas por garotos. Ela possui mais afinidades com os irmãos do que com a irmã. Ela considera Jon um irmão e não um meio-irmão, como Sansa fez questão de ressaltar. Ela, inclusive, se relaciona melhor com ele do que com todos os outros. Arya tem 9 anos, Sansa tem 11, Bran 7 e Jon e Robb têm ambos 14 anos. Nesse capítulo, são evidenciadas várias diferenças entre Sansa e Arya. Sansa era bela e fazia tudo muito bem. As únicas coisas que Arya fazia melhor que a irmã eram andar a cavalo e gerir uma casa. Porque Sansa não era boa com números. Também ficamos sabendo nesse capítulo da grande amizade entre Arya e Nymeria, evidenciada nesta frase. A cria de lobo a amava, mesmo se ninguém mais o fizesse. Iam juntas para todo lado, e Nymeria dormia em seu quarto aos pés da cama. Arya dera-lhe o nome da rainha guerreira dos Rhoynares, que liderara seu povo na travessia do Mar Estreito. Quando Arya e Jon se encontram na janela, aparece a seguinte passagem, que irá se repetir na cabeça de Arya durante muitos e muitos pontos de vista dela no futuro. Só para você ter uma noção, essa passagem aparece com ligeiras modificações em 3 dos 5 pontos de vista dela neste livro. Jon sorriu, esticou o braço e despenteou-lhe os cabelos. Arya corou. Sempre foram próximos. Jon tinha o rosto do pai, assim como ela. Eram os únicos. Hoje, já sabemos que essa semelhança se deve ao fato de tanto Arya quanto Jon serem muito parecidos com Lyanna Stark, que era tia de Arya e mãe de Jon. Essa passagem também foi usada por muitos fãs assim que esse livro foi publicado pela primeira vez em 1996 para criar uma teoria de que a Arya e o Jon iriam formar um par romântico no futuro, e ajuda a explicar, por exemplo, por que é que a Arya, na 7ª temporada, voltou imediatamente para Winterfell, assim que soube que Jon estava lá. No segundo capítulo, de ponto de vista da Arya, ela está em Porto Real e sente saudades de casa, principalmente dos irmãos. Ela se retira da mesa de refeições bruscamente, indo para seu quarto. O pai vem lhe repreender pelo comportamento, e
e a encontra com a agulha na mão. A espada havia sido um presente de Jon, mas Arya não conta isso ao pai. Ela se sente culpada por tudo o que ocorreu, por terem matado a loba Lady, seu amigo Mycah, e por ter sido obrigada a jogar pedras em Nymeria para que ela fugisse. Ela chora nos braços do pai, que a conforta. No final do capítulo, ela inicia seu treinamento de espadas com Syrio Forel no pequeno salão, e descobrimos que ela é canhota. O livro não informa isso explicitamente, mas talvez fosse justamente pelo fato de ser canhota que os pontos dela no bordado eram tão tortos. Talvez a Septã Mordane a obrigasse a usar a mão direita para costurar, como mostrou a cena da série. Esse capítulo está repleto de lindas frases marcantes de Eddard Stark, que é um exemplo de pai, e em meio a uma agenda lotada como mão do rei e sobrecarregado por inúmeros problemas e preocupações, ainda encontra tempo para conversar com a filha de 9 anos e apaziguar as briguinhas entre ela e a irmã Sansa. Se você ainda não sabe, é dele a autoria da frase que aparece em um dos trailers da 7ª temporada. Quando as neves caem e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive. Quando Ned está conversando com Arya, ele lhe diz, entre outras coisas, o seguinte: "Ah, Arya, tem um ardor dentro de si, criança. Meu pai costumava chamá-lo de o sangue do lobo. Lyanna tinha um pouco, e meu irmão Brandon mais que um pouco. E isso levou ambos a uma morte precoce." Com esse vazamento do roteiro da 8ª temporada e a possível morte de Arya no final, na série, agora eu já estou começando a pensar que isso pode vir a acontecer nos livros também, o que muito me entristece. Diga aí nos comentários se você chegou à mesma conclusão que eu ao ler essa passagem sobre a Arya. Enfim, no 3º capítulo de Arya, ela está tentando pegar o gato preto e zarolho de uma orelha só, quando é surpreendida pelo príncipe Tommen e pela princesa Myrcella. Ela está imunda, mas felizmente ela não é reconhecida e consegue escapar correndo, indo parar na sala dos dragões, onde estão os crânios dos dragões mortos. Ali ela escuta Illyrio Mopatis e Varys em uma conversa reveladora, fazendo planos para a invasão de Daenerys Targaryen no futuro e já antecipando a guerra entre Starks e Lannisters. Arya consegue sair dali passando pelos esgotos e depois avisa o pai sobre os perigos que ele corre, entre os quais ela cita o fato de que estão tentando matá-lo, de que ele já tem o livro e o bastardo, e que em breve irá descobrir tudo. Porém, ela se equivoca ao achar que o bastardo é o Jon, quando na verdade é o Gendry, e que o pai está prestes a fazer a descoberta de que os filhos de Robert são fruto de incesto. Infelizmente, o pai ignora seus avisos porque não vê sentido neles, e atende Yoren, que acabara de chegar com notícias sobre Catelyn e a captura de Tyrion na estalagem. No 4º capítulo da Arya, ela está treinando com Syrio quando chega Sir Meryn Trant, da Guarda Real, com 5 cavaleiros Lannisters à procura dela. Com muita agilidade e precisão, Syrio derrota os 5 Lannisters com uma espada de madeira, mas Arya vai embora antes de ver o desfecho da luta com Sir Meryn Trant. Ela vai à procura do pai na Torre da Mão e encontra vários homens nortenhos mortos. É incrível ver como uma garota tão nova consegue tomar decisões corretas rapidamente e consegue controlar seu medo, devido sobretudo ao excelente trabalho feito por seu professor de dança. As palavras do mestre a acalmam e lhe dão confiança, ajudando-a a permanecer viva e evitar ser capturada pelos Lannisters. Ligeira como uma corça, silenciosa como uma sombra, o homem que teme perder já perdeu. Porém, o meu ensinamento favorito do Syrio para a Arya é este: o medo golpeia mais profundamente que as espadas. E, inclusive, é uma frase que eu passei a incorporar à minha vida, depois que eu li esse livro. Eu sempre fui muito medrosa, e a Arya me ensinou a ter mais coragem. Ela é, assim, o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Enfim, lá nos estábulos, ela encontra a agulha em uma arca, e seu plano era pegar um cavalo e ir para Winterfell, mas ela é surpreendida por um cavalariço e acaba matando-o com a agulha, usando a ponta afiada, conforme havia lhe ensinado Jon. Percebendo que os portões estariam fechados, Arya lembra-se dos esgotos e segue para lá, em busca de uma saída. Uma de minhas passagens favoritas no livro, e que mostra muito bem a natureza destemida da Arya, aparece no final desse capítulo, quando a garota se lembra de uma vez em que fora com os irmãos às criptas de Winterfell. Robb resolvera pregar uma peça nos irmãos menores e havia combinado com Jon para que este se vestisse de fantasma. Quando ele apareceu, Sansa fugiu aos gritos e Bran chorou, mas Arya deu um murro no espírito e danou com os 2 rapazes.
Em seu último capítulo, Arya está faminta e está caçando pombos com sua espada de madeira. Ela ainda não conseguiu sair da cidade porque os portões estão sempre guardados. Ela ouve os sinos de chamar e se dirige com a multidão para o grande septo de Baelor, onde Ned é decapitado por traição, a mando do príncipe Joffrey, com a própria espada gelo. Eu acho lindo o fato de que nos livros, sem que ninguém lhe dissesse nada, Yoren, da Patrulha da Noite, reconhece Arya e, em lealdade aos Starks, decide levar a garota para Winterfell. Quando o capítulo encerra, as últimas informações que temos sobre a Arya são as seguintes. Tinha uma faca na outra mão. Esse tinha refere-se ao Yoren. Quando a lâmina relampejou na direção de seu rosto, Arya atirou-se para trás, escoiceando desesperadamente, sacudindo a cabeça de um lado para o outro, mas ele a tinha presa pelos cabelos com tanta força que sentia o couro cabeludo rasgar-se e nos lábios o sabor salgado das lágrimas. Depois de ler isso, não é? A gente fica pensando que o Yoren matou a Arya, mas não, ele só cortou os cabelos dela. Isso é uma coisa que o George Martin faz demais nos livros dele. Ele encerra o capítulo com o personagem em um momento crucial. Eu fico pensando no desespero dos primeiros leitores, que só puderam descobrir que a Arya estava viva 3 anos depois, em 1999, quando o próximo livro foi lançado. Se você gosta de frases marcantes, não se esqueça de acompanhar as publicações que eu farei em minha página de Game of Thrones esta semana, entre os dias 5 e 9 de setembro, com mais análise e comentários sobre as outras frases que aparecem nos 5 capítulos de ponto de vista da Arya, no livro A Guerra dos Tronos, que tem 73 capítulos, e agora já terminamos de ler 6, os 5 da Arya e mais o prólogo, sobre o qual eu falei em uma transmissão ao vivo. O link do prólogo se encontra na descrição deste vídeo. Muito obrigada a você que assistiu a este vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar sua curtida e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Antes de encerrar, eu só queria perguntar uma coisa. Você sabe dizer qual é uma frase muito famosa do Syrio que ele usa na série, mas que não aparece nesses pontos de vista da Arya? Se você souber a resposta, escreva aí nos comentários e aproveite para me contar também qual é o seu personagem favorito de Game of Thrones. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!